Boa noite! Tudo bem, gente? Nós vamos começar uma live hoje com a Neuza Oliveira, presidente da Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis. Vamos aguardar aí as pessoas chegarem. Boa noite, Fernanda, Diego, Samara. Hoje nosso assunto serão os animais, maus tratos, abandono na pandemia. Boa noite, Celi. Aguardando aí um minutinho a nossa convidada chegar. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, Cislene. Cecília. A gente vai começar daqui a pouquinho, tá? Nossa live. Nosso assunto hoje será maus tratos aos animais, abandono, o aumento do abandono na pandemia. A Ana. Tudo bem, Cislene? A Giane. Vamos esperar agora a nossa convidada, Neuza. Neuza, você está aí? Quando você chegar, você fala um oizinho pra gente, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se a nossa convidada já está a postos. Ainda não. Sim, Celi. Muito importante. Graziela, tudo bem, Gra? Nós vamos falar hoje sobre os animais. A nossa convidada já entrou. Vou convidá-la aqui para a gente fazer esse bate-papo. Ok? Oi, Ana, boa noite. Vamos aguardar. Aí. Olá. Tá conseguindo me ouvir, Neuza? Tá, o som tá um pouco difícil, tá cortando. Tá cortando. Será que é o lugar que eu estou? Vamos lá. E agora? Você ouve bem? Ouço bem. Ah, então tá bom. Boa noite, tudo bem, Neuza? Boa noite, Ângela. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos animaizinhos, né? Que pra gente é animaizinhos carinhosamente, mas eles são imensamente grandes no nosso amor, no carinho e no respeito. Isso. Cislene, boa noite, que eu já falei com você. A Cislene está dizendo boa noite para você, Neuza. Neuza, Boa noite. então hoje o nosso tema será maus tratos, abandono, né, dos animais e o aumento deles na pandemia, desse abandono. Mas antes de começar a nossa live, eu gostaria, Neuza, que você falasse para a gente como surgiu a Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis, denominado ONG, daqui de Paulínia. Você conta um pouquinho da sua história, da história de como tudo começou? Conto. Como eu já falei várias vezes para muitas pessoas, a gente está sempre contando, né, a história. Em 2005, os meus filhos cresceram. Eu era uma pessoa, uma mãe que só pensava em filhos, casa e trabalho. E orbitava muito em torno deles. Quando eles cresceram e foram cuidar de suas vidas, eu não queria ser aquela mãe com a síndrome do ninho vazio, desesperada porque os filhos estão batendo asas. Eu criei meus filhos para voar, né? Então não dava para ficar chorando porque eles aprenderam a voar, eles aprenderam a ser independentes. Então eu queria algo que preenchesse não a presença deles, porque são meus filhos, mas que ocupasse o meu tempo. E eu comecei a fazer pesquisas nos serviços sociais para humanos, na cidade, na Casa do Menor, na PAI. E eu percebi que tinha um serviço bom. E um dia, um domingo de manhã, eu fui no serviço de zoonoses da cidade. Nesse tempo, ainda não tinha lei de proibição da eutanásia. A limpeza pública era feita com extermínio de animais. Então, saía um caminhão na cidade, pegando os animais, laçando
e jogavam todos em canis das zoonoses para serem mortos no outro dia, saudáveis, doentes, pequenos, grandes, de raça ou sem raça. Absurdo, né? Cheguei no canil, tinha 80 para serem mortos no dia seguinte. E eu reclamei, esperneei e gritei e não adiantou nada. Não adiantou nada. Desde esse dia, eu resolvi que era nessa área que eu ia atuar, porque lá precisavam de mim. Era um lugar que precisava de mim, onde eu ia fazer a diferença na vida de alguém, né? E a partir dessa época, que foi fevereiro de 2005, nós começamos um trabalho de conhecimento, de aprendizado. Porque é fácil você falar, eu vou criar uma ONG aí. Você não sabe os entraves que as leis podem pôr, você não sabe os caminhos tortuosos que você vai percorrer, as pessoas com quem você vai ter que bater de frente, ou que você vai ter que se aliar para isso, né? Começou-se um caminho de aprendizado. Até que em fevereiro de 2005, o nosso estatuto nasceu, né? Antes disso, eu tentei gritar, espernear, mas me falaram, uma pessoa jurídica tem muito mais respaldo do que uma pessoa física. Então, um CNPJ pesa mais do que um CPF. Por isso, eu quis ter um CNPJ, para fazer valer a minha palavra. Não é? Porque eu procurava a polícia não tinha muita vontade, eu procurava a Defesa Civil, não era com eles, então eu queria saber com quem era. E um órgão jurídico teria mais peso para isso. Foi aí que nasceu o CNPJ da ONG, o estatuto, fizemos uma assembleia, formamos a nossa primeira ata, e eu achei que 2 anos depois eu passaria a presidência para alguém e pronto, ficaria sossegada. 2 anos depois, ninguém nem se candidatou, nem se candidatou. Eu disse, gente, a ata venceu, ela precisa ser renovada. Quem que vai se candidatar? Eu não. Eu fiquei mais 2 anos. E depois eu pensei que fosse. E nessa brincadeira, lá se vão 15 anos. Lá se vão 15 anos e ninguém quer essa batata quente. E assim começou. E é um caminho que, para mim, é sem volta. Ele só vai. Ele não volta. E Neuza, conta pra gente qual é o trabalho da ONG, né? Da associação. O que que ela faz no seu dia a dia, os trabalhos, como é feito, os resgates, a educação, junto à comunidade. O que que a ONG faz? A ONG, em primeiro lugar, presta um serviço de saúde pública para o município de Paulínia. Todas as ONGs prestam serviço de saúde pública nesse sentido. Por quê? Porque animais nas ruas é transmissor de doenças, Sim. é causador de acidentes. O SUS gasta milhões por ano com doenças transmitidas por animais, de animais para pessoas, que não precisaria se houvesse uma posse responsável de animais. Se cada pessoa que adotasse um animal, cuidasse dele, não deixasse procriar além do que ela pode cuidar, isso não, essas zoonoses todas não aconteceriam, né? Então, o trabalho da ONG é redução de natalidade através da castração e da redução de natalidade por castração, retirada de animais das ruas através de feiras de adoção, de filhotes, conscientização da população para a posse responsável de um animal. Se você não pode, não tenha. Você não gostar, é um direito que você tem. Agora, você pegar e não cuidar, é um defeito que você tem. Não é um direito, é um defeito. Então, se você não pode, não tenha. Se você pegou, assuma. Seja responsável pelo que você faz. Então, o trabalho da ONG, basicamente, redução de natalidade, melhora da saúde pública no município, sem contar que a gente diminui e muito o sofrimento dos animais. Sim. O nosso maior desejo é esse. A gente encara a saúde pública, encara várias coisas, mas o nosso coração bate por eles, pelo bem-estar deles, pela dignidade deles. Então, basicamente, é o nosso trabalho hoje. E a coibição de maus tratos também, que a gente tenta correr atrás. E qual a maior dificuldade que vocês encontram no dia a dia?
A maior dificuldade é uma demanda enorme que a gente tem e os recursos pequenos, que a gente queria fazer tudo e a gente faz só um pouquinho. A gente encontra resistência ainda das pessoas, porque as pessoas têm o animal como uma coisa diminuta, um ser que serve para virar comida, serve para virar, puxar carroça, serve para servir o homem sem nenhum direito, né? Uma coisa. E o animal não é assim. O animal, muitas vezes, ele serve para extravasar o estresse de uma pessoa pelo espancamento, pela raiva, pela insatisfação da própria vida, se vinga no pobre animal, que é indefeso, porque o maior que ele não vai bater. Ele bate sempre no cachorrinho, no gatinho, num grandão igual a ele não bate, né? Então, Exatamente. o nosso coração bate por eles, mas a gente sabe que, atrás de ajudá-los, nós conseguimos ajudar muitas pessoas, muitos moradores de rua que têm cachorro, muitas famílias carentes e muitas famílias que têm muito dinheiro, mas não têm conhecimento do que é uma posse responsável. Sim, eu vou pedir para você só mexer um pouquinho no seu celular. Aí, porque tá cortando você. Tá? Aí, Tá. aí ficou melhor. É, exatamente, né? Já que você entrou aí nessa seara, e eu, como uma pessoa que também sou solidária à causa de defesa animal, tenho vários animais, como todo mundo sabe, né? Eu tenho aí. Eu sei, nós já fomos. Sim, Você já é uma adotante nossa. sim, eu tenho 17 gatos, tenho 9 cães, são todos castrados, todos certinho. E a gente vê no dia a dia, e eu quero que você fale um pouquinho sobre esse tema que eu vou puxar agora, que assim, muitas vezes nas redes sociais ou através de ligações, as pessoas sempre acabam tentando empurrar uma responsabilidade, como se a ONG tivesse a obrigação de resolver todos os problemas de todos os animais abandonados na cidade, como se fosse assim uma Isso. obrigação. Eu peguei o meu animal, eu vou mudar. Eu não tenho para onde levar o meu animal. Então a ONG que Muito, se gente, vire, todos os dias. isso, a ONG que se vire com esse Rotina. animal, virou uma rotina, né? Eu nasceu filho, eu não quero. Ou olha, pegou cria, eu não quero, tá com de cria, jogo para rua. E nesse sentido, a gente vê que acaba sobrecarregando as próprias protetoras do município, né? Você acha, Neuza, assim, enquanto ONG, de todas as... Porque o que eu faço é bem minúsculo perto do dia a dia da realidade de vocês, como o CNPJ que você falou. Você acha que, assim, as pessoas com tanta campanha que a gente vê na televisão, agora com essa coisa de maus tratos, crime que todo mundo fica de olho, observa, isso tem diminuído, tem aumentado? Como que está sendo essa realidade no município? Tem melhorado, Hum, tem melhorado. A publicidade ajuda, sabe? O conhecimento sempre faz melhorar as coisas. Já foi muito pior. Como nós falamos, já tinha uhum, limpeza pública com extermínio. Hoje é proibido a eutanásia. As prefeituras, o único problema das prefeituras é que elas pararam de fazer eutanásia, mas não controlaram a natalidade. Então, deixou a própria sorte. Mas, sem dúvida, as mídias ajudam. As uhum. mídias ajudam. O que existe muito, Ângela, é a desinformação. As pessoas falam assim, olha, eu peguei seu telefone numa ONG da prefeitura e foi no centro de zoonose, sabe? Sim, Então, ONG e prefeitura parece uma coisa misturada. Então, quando você fala da ONG, dá a impressão que a ONG tem dinheiro da prefeitura no meio. sim, Ela é obrigada a fazer porque é o dinheiro público que está ali, quando na verdade não é. A própria palavra ONG, organização não governamental, quer dizer, não tenho nada com o governo, eu estou aqui para cobrir as lacunas que o governo deixa. Porque o dia que o governo tiver a habilidade, a competência para fazer as coisas que tem que fazer, as ONGs não precisam existir. As ONGs existem para cobrir as deficiências do poder público. sim, sim. Né? Então, existe muita desinformação. Agora, o fato de uma pessoa se mudar
não querer levar seu animal, ter um filho, não poder conciliar a maternidade e paternidade com mais uma, né? Porque a gente tem um animal quase como um filho, aí já é uma falta de se apegar, uma falta de amor mesmo. A pessoa não é capaz de amar, eu acredito. Porque as pessoas que são capazes de amar, elas não abandonam. Elas têm o filho, se o filho for alérgico, elas dão um distanciamento, elas põem o filhinho lá no quarto, o bebê e o cachorrinho lá no quintal, mas elas não jogam ele fora, não, sabe? Então, as pessoas que amarram, que acorrentam, que não dão uma comida eficiente, que não tem uma dignidade para o animal, é uma pessoa que tem um caráter, no mínimo, duvidoso. Sim. Eu penso, é só a minha opinião. Olá, boa É noite. a minha opinião. Zilda, Jéssica, minha filha acabou de entrar. Aí a Beth, Ai, que lindo. a Beth também falou que as pessoas confundem o trabalho da ONG, né? Acha que a ONG é obrigada a fazer tudo e que não é. O que eu vejo no dia a dia ainda, né? Eu acho que com a pandemia, que a gente está sempre, não tem como fugir de tocar nesse assunto pandemia, com a pandemia, o abandono, a tendência foi aumentar. Né? Primeiro porque veio a desinformação de que os animais poderiam ser transmissores. Segundo, porque veio o desemprego, veio a necessidade que bateu na porta de muitas pessoas e o primeiro que pagou foi o bichinho que foi para a rua, né? E terceiro, que tá todo mundo no mundo tão louco que esquece um pouquinho de olhar ao redor, porque eu vou contar uma passagem aqui que você me contou, né? Como tudo começou dentro da sua casa, com a sua filha ganhando, né, uma pincherzinha, que você via a necessidade, né, a necessidade dela, o olhar dela, cada vez que vocês saíam, voltavam, o que você dava para comer. Então, é muito importante que as pessoas saibam, porque essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível, que o animal, ele não é uma coisa, né? O animal não é um bichinho de estimação decorativo, né? O animal, ele sangra, ele sente fome, ele sente sede, ele sente medo, é uma vida, e que tem essa necessidade. Aliado às políticas públicas, que também tem o seu papel, como você falou, mas o maior papel é da sociedade, que tem que ter a consciência... É da sociedade, sem dúvida nenhuma. Que tem que ter a consciência de que você tem que cuidar bem, você é responsável pelo aquele ser que você tirou. Assistindo a matéria do Fantástico esse fim de semana, eu fiquei assim, estarrecida, chateada, fiquei muito doída de ver o contrabando dos animais silvestres, né? Né? Eu não consegui ver, eu tirei. Então, e que o infrator, ele já sabia, ele já tinha sido condenado e o juiz entendeu que ele não precisava ficar porque não oferecia riscos e que ele poderia ser solto. E na mesma semana que ele foi solto, ele já foi pego de novo no contrabando, né, ilegal de animais silvestres. E aliado a tudo isso, como a gente está aqui nessa conversa, tem a situação das queimadas ultimamente, porque além de ter a poluição, né, do meio ambiente, tem que estar matando também bichinho, né? Porque a ONG, a gente fica muito preso, as pessoas acham que a ONG é só o cachorrinho e o gatinho, e não é. É muito longe, muito maior que isso, né? E como que você vê, enquanto ONG, pessoa jurídica, o auxílio para estar punindo essas pessoas? Você consegue uma boa abertura? Você quer falar para as pessoas como elas têm que proceder? Como que elas fazem se elas souberem de maus tratos? O que elas devem fazer? Como se evidenciam maus tratos? Olha, agora, nesse ano, nós ganhamos um reforço a mais de uma advogada atuante. Porque nós tínhamos um representante legal só para causas, por exemplo, quando eu tinha um problema, eu procurava por essa pessoa, mas ela não era um ativista da causa.
E agora nós temos uma advogada ativista. Então, nós temos tido um respaldo bom na questão dos maus tratos. Nós temos retirado animais vítimas de espancamento, vítimas de maus tratos, vítimas extremas assim, de maus tratos. Com a ajuda dessa advogada, ela vai na delegacia e tal. Então, o que as pessoas têm que fazer? Descobriu o maus tratos, se puder filmar, angariar provas disso. Angariar provas, fazer vídeo, fazer foto, sem que ninguém veja, ali fininho, ou liga para nós mesmo, ou vai direto numa delegacia, faz o boletim de ocorrência, pode trazer para nós, que a gente pede para a nossa advogada representar esse BO, e a gente tenta dar para esse infrator uma punição de acordo, sabe? Porque como uma vez um amigo conversou comigo, ele disse que nós trabalhamos com o PIR, que é o pobre, o ignorante e o ruim, né? Então, há casos e casos. Às vezes a pessoa nos denuncia maus tratos, olha, tá um lugar mofado, um lugar horrível, um lugar muito feio, muito sujo, que tem um cachorro lá. Nós chegamos lá para ver, tem um ser humano também lá dentro. A mesma pizza velha que ele come, o cachorro dele come. Não é um caso de maus tratos, é um caso de pobreza. Pobreza, daí é o P, pobre, né? O ignorante, o que é o ignorante? Aquela pessoa que morava num sítio onde os animais viviam soltos. Ele põe um cachorro no quintal da casa dele e acha que o cachorro está solto. Pode ficar na chuva, no tempo, porque lá na roça ficava. Só que ele não percebe que lá na roça tinha uma toca, tinha um paiol, uma cobertura, o bicho se escondia e no quintal da casa dele não tem. E esse é o ignorante. Se você... E outra coisa, o cachorro pode comer tudo, dá uma lavagem para ele. Ele come tudo, até carniça, fala assim, lá na roça come, né? E aí você chega, esse é o ignorante. Você chega para ele, você conscientiza ele. Já aconteceu de eu ir na casa de um homem com a polícia, porque ele maltratava animais. Um dia ele chegou, porque ele era da roça, né? De um sítio aqui perto. Um dia ele chegou na minha feirinha com uma carroça de cavalo cheia de filhote que ele achou. E eu tinha ido da casa dele por maus tratos. Ele se conscientizou e depois ele achou uma ninhada e pegou e enfiou dentro da carroça dele e levou lá no Pague Menos para nós. Sabe? Então, nós temos o caso do ignorante, que a gente conscientiza, a gente fala, olha, na roça eles procuram, na natureza, eles procuram esconderijos naturais. Aqui o senhor tem que proporcionar o esconderijo, porque ele não tem. Pode deixar ele não tocar. Tem, né? Só arruma sua câmera para aparecer seu rosto. Um pouco. Só para aparecer seu Melhorou? rosto. Desce mais parece um pouquinho. Parece que diminuiu. Peraí. Arruma, aí isso. Fica assim. Você tá me ouvindo bem? Tô. Agora me fala uma coisa, que a gente também se depara com isso, né? Eu recebo muitas denúncias, inclusive eu quero agradecer e deixar informado. Então, mas deixa eu só concluir, que é o pobre, o ignorante e o ruim. Vamos lá. O que é o ruim? Nós fomos ver o Maus Tratos uma vez, conversando com a mulher, ela brava com a gente, porque a gente foi na casa dela, ela chutou o animalzinho, filhote, na nossa frente. Ela agrediu o animal na nossa frente. Eu fui com um voluntário uma vez, que um homem foi acusado de maltratar, ele disse, eu maltrato mesmo, quer ver? E pegou o animal para bater. Aí essa pessoa voou no pescocinho dele e falou, se o senhor for, o senhor vai apanhar de mim. E aí ele não foi. Nós pegamos todos os animais, pusemos no carro e trouxemos. No caminho nós paramos o carro e falamos, você viu o que você fez? Onde a gente vai pôr? Mas foi isso que a gente fez. E então esse é o ruim. Então é o PIR, é o pobre que a gente ajuda, porque o morador de rua ele tem cachorro, mas ele não tem dinheiro para tratar o carrapato, nem a sarna. Então a gente ajuda ele, a gente conscientiza o ignorante e a gente pune o ruim. É isso mesmo. É por aí que a gente vai. Então, agora o que eu ia te perguntar, né, aí nessa sequência nós sabemos, né, antes disso eu vou falar boa noite para Odila, Rose Abreu, que eu vi entrando, boa noite.
A questão, porque às vezes eu recebo até Rosa paz, Abreu é da causa aí. ela é sim, é causa atuante, né? Tá sempre aí cuidando. Causa mesmo, causa ferrenha. Eu recebo muitas denúncias às vezes, eu quero até deixar aqui meu agradecimento em público, que todas as vezes eu recorro para a ONG e a ONG nos ajuda aí também, me ajuda com as denúncias, né? E aquela pessoa que tem o conhecimento que o vizinho maltrata o animal, mas ela tem medo de denunciar o vizinho e ela não quer fazer isso para não se indispor, por quê? Porque ela sabe que ela vai ter que conviver ali ao lado daquele vizinho e às vezes, como você mesmo disse, né, quem maltrata um bicho maltrata qualquer Maltrata o pessoa, ser humano. maltrata o ser humano. Já tivemos na ONG caso de denúncia de vizinho que os animais dos nossos voluntários foram envenenados. Então, aí neste caso, a pessoa pode entrar em contato com a ONG e a ONG fazer a denúncia? Pode. Pode e deve. Até nós mesmos voluntários, quando a denúncia é perto da nossa casa, a gente pede um voluntário que mora longe para averiguar para que nós não soframos perseguições. Porque a pessoa que tem coragem de maltratar um animal, ele não tem dúvida de maltratar um ser humano. E ele maltrata da pior espécie, da pior maneira que existe. Eu já tive recadinhos assim, fala para a Neuza ficar quieta porque ela tem família. Eu já recebi esses recadinhos. Fica Absurdo. quieta porque você tem família. Então, as pessoas não querem atingir você na sua pele. Elas querem atingir nos seus amores e nos seus valores. Sabe? Então, é muito perigoso. Gente ruim é muito perigosa. E a Odila está Muito lembrando perigosa. aqui, que é bom lembrar quem está assistindo, que existe a denúncia anônima. Inclusive, hoje existe a denúncia que pode ser feita online, né? Que você entra e você denuncia Sim, esses maus existe o tratos. boletim de ocorrência online. Sim, existe, e aí você pode reservar ali a sua identidade, pode ser a denúncia anônima e está fazendo isso, né? Isso. Ô Neuza, outra coisa que eu quero perguntar para você. Como está hoje a situação da ONG em quantidade de animais? Como que vocês estão? Quantos vocês têm? Porque, já vou até falar aqui, no domingo ou no sábado passado eu recebi um pedido de ajuda para recolher uma ninhada que foi solta na mata lá do Parque da Represa. E aí a pessoa imediatamente me avisou, que foi até um veterinário, e falou assim, não, a Neuza da ONG, a ONG vem recolher, conseguiu um lar Ah, temporário. sete numa caixa? Sete numa caixa. Porque segunda-feira foi um dia tenso para nossa ONG, porque apareceram 24 filhotes. Na segunda-feira, apareceu uma cachorra que tinha parido supostamente 13. Depois a Keila Silva ajudou no resgate e tal. Parece que ela viu 11 ou 12, mas falaram 13. Uma cadela pariu 13 no Parque da Uhum. Represa, nós encontramos ela. Apareceu uma outra cadela com 3, que inclusive levei ela no médico hoje, que ela não estava muito bem, levei ela no médico hoje, e uma caixa com 7, sem a mãe. Então, num dia só, numa segunda-feira, foram 24 filhotes. Tá. 24. Então, a pandemia, ela trouxe dois paradoxos, digamos, né? O aumento do abandono e o aumento da adoção. As pessoas que fazem muito home office, ficam em casa, que as crianças não estão indo para a escola, estão todos em casa, estão adotando pets. Estão adotando pets. O meu medo é a hora que o novo normal chegar e a pessoa disser que não pode mais, sabe? Porque nós doamos muito pela internet. Nós não temos mais a liberdade de fazer a feira, mas chegou uma moçada nova na ONG, assim, que deu uma turbinada no Instagram, que tá aí mexendo nas redes sociais e tal, e tá conseguindo muitas adoções online. Sim. Muitas adoções online, graças a Deus. É uma nova época que a gente que é mais velho, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de acompanhar essa rapidez com que as coisas acontecem, sabe? Eu até fico deixando a meninada trabalhar, porque
É difícil para mim acompanhar tudo isso com essa rapidez que é, né? Uhum. Mas está sendo muito bom, está sendo muito bom. Os filhotes estão encontrando lares, eu espero que amorosos, porque para a gente tirar da rua e jogar num outro sofrimento não Mas compensa. aí tem os Doar para uma cadastros, né? família que não. Vocês fazem os cadastros. Sim, Ah. mas doar para pessoas que não vão vacinar, que não vão castrar, que vão deixar procriar. Já chegou na minha feira uma pessoa que disse: eu adotei essa cadelinha de você, ela deu cria 7, vocês pegam? Eu falei: menina, que vantagem eu tive de doar um animal para você me trazer 7? Né? Então, são pessoas que precisam ter responsabilidade quando vai pegar um animal. Ela precisa ver que o bolso dela vai sofrer desfalques, porque ela vai ter um novo membro na família, que vai comer bem, que vai vacinar com vacinas boas, que vai precisar de casinhas, de brinquedos, de atenção, de coleirinha. Isso tudo custa. Sim. Então, se o seu orçamento já é apertado, pensa para aumentar a sua família. Sim, a posse responsável, né? Então é bom. A posse É responsável. bom que as pessoas que estão ouvindo, elas repliquem a live para chegar, porque hoje o abandono, né, já há um tempo já é crime, né? Mas graças a Deus a informação, Isso. a evolução nas redes sociais, tudo, ela está sendo melhor aplicada, né? Então abandonar é crime, né? Não pode. E aqui eu tô vendo, deixa eu falar um oi aqui, a Juliana, aqui a Gabi Soldeira, isso mesmo, a Rose, Ai, que a Rose linda! Abreu dizendo que é para a vida toda, a Maria Estela também É para a entrou, vida toda. a Denise também tá falando aqui um oi. Então, é importante que as pessoas saibam, né, que o animal, ele é para a vida toda. Ele é um ente da sua família a partir do instante que você adota, né? E como... E é só pessoa... Sim, e como, assim, nós brasileiros, nós temos uma tendência de gostar de sofrimento, né? Tudo que sofre mais e que a mídia mostra, parece que é uma tendência do povo brasileiro de se compadecer com aquilo. Olha aqui, a Tara Massini, Neuza, você é maravilhosa, amo o seu trabalho. Delícia! Então, é importante que você fale um pouco da situação. Por exemplo, eu tenho uma cadela que eu peguei com a Neuza da ONG, que foi queimada lá no Serra Azul, né? Que é a Nina, que tá linda, terrível, maravilhosa. Mas que você fale um pouco dessas situações de maus tratos, como que os animais chegam, né? Que nem no caso eu vou falar da Nina, que chegou cheia de bicho, de buraco, cega, passou por cirurgias, tá linda, maravilhosa. Tirei mais 4 das zoonoses também, todos machucados, numa época muito ruim, que a zoonose ficou sem veterinário, ficou totalmente abandonada. E que você fale um pouco, né? Você mesmo na sua casa tem a Lindinha, que só tem 3 patas. Só 3 patinhas, e como nós pegamos, vocês nem imaginam a pata estraçalhada. A pata dela estava apodrecida, no corpo dela, pendurada, com aquele perfume, né, que a gente já conhece. Os animais, quando resgatados, nem todos, mas alguns chegam num estado deplorável de parasitas, de desnutrição, de doenças, assim, um estado deplorável. Quem acompanha as nossas redes, as nossas mídias sociais, sabe. Aliás, espero que essa live aumente nossos seguidores. Sim, é bom saber. Passem a seguir as nossas páginas, o nosso Instagram, o nosso Facebook, viu? Vocês vão encontrar coisas não muito alegres e também não muito feias. Tem coisas boas lá também, porque o nosso trabalho, ele é feito de tristeza hoje, alegria amanhã. É o antes e o depois, né? A gente pega o bichinho naquele estado lamentável, tempinhos depois ele tá maravilhoso. Isso é a nossa alegria. Sim. E aí a gente precisa buscar um dono que valorize isso, que nunca mais vai deixá-lo passar pelo que já passou, né? Sim. E qual que era a pergunta que você fez? Era essa? Sobre o maus tratos? O jeito que eles chegam? Eu gostaria que, assim, né, a sensibilização
comovesse um pouco as pessoas, né? Da ONG, qual é a realidade que a ONG pega os animais desnutridos, sem Então, pato, cheia de é, nós estamos agora com mais ou menos 250 animais em cuidados. A gente não deixa ultrapassar desse número, porque vai doando, vai chegando novos e vai doando, doando. Esses que a gente tem em lares são alguns animais idosos, alguns animais deficientes, assim, que já falta perninha, mas já é idosinho. Então é muito difícil um coração para amar esses animais. Eu não vou dizer para você que não exista. Existe, porque eu já doei uma bacia de 19 anos, e 3 dias depois eu descobri que ela era do seu Lucílio, pai do Ernesto da Clipe. Então, assim, ela tinha sumido e ele não sabia, e eu levei ela para a feira, ela foi doada, e o seu Lucílio foi buscar ela. Ah, que E bom. ela tinha 19 anos já. Ah, que bom. Ele foi buscar. Ele viajou, deixou alguém para cuidar e ela escapou. Mas foi, assim, um acidente, não foi um abandono. É muito difícil um coração para amar o deficiente, o idosinho, sabe? O animalzinho que não é fofinho, que não é aquela coisinha linda, né? Então, esses que a gente tem são mais ou menos esses que já estão ali como um abrigo para eles terem a dignidade até o dia que eles forem para Deus. Então, nós não deixamos passar muito, nós não queremos abrigo, porque, como eu disse, eu sempre digo, o abrigo ele é um lugar insalubre para o animal, porque existem outros animais que o reprimem, existe a higiene que é muito complicada, existe o gasto, o recurso financeiro. Então, ao invés de ter um abrigo para acumular animais, que a gente sabe que a população não é preparada, a população vai desovar nesse lugar, vai jogar por cima, vai amarrar na cerca, vai deixá-la perto. A gente sabe que a população ainda não aprendeu a conviver, né, com os animais. Se livram facilmente. Então, o abrigo não é o nosso objetivo. Por quê? O abrigo ele tem um gasto muito grande. Se você usar o gasto que você teria com o abrigo para castrar, o animal que não nasce, ele não precisa de abrigo, ele não causa sofrimento para ninguém, ele não sofre. Sim. Então, a redução da natalidade, a posse responsável é a melhor pedida. Em vez do animal viver num abrigo, como uma criança, qual que é o melhor? Uma criança viver numa família ou ela viver num orfanato? O orfanato é a urgência da vida dela, mas a família é sempre o melhor caminho. Para o animal, a mesma coisa. Já que ele foi domesticado, que ele vive no meio urbano, uma família para ele é melhor do que um abrigo. Então, a gente não quer abrigo, a gente tem lares temporários. Então, aproveitando o gancho aí do abrigo que você está falando, nessa situação que você fez uma comparação aí, né, com o orfanato, que não é bom ter, mas que é uma situação... Que é necessário. Sim. No animal, no animal também, que nem agora está com 250, né? E nem sempre eu vejo a dificuldade que é para conseguir um lar temporário, né? Mas se existisse um abrigo que fosse emergencial, que tivesse lá veterinário, que tivesse que tivesse a limpeza diária, que funcionasse com uma reeducação, né, que levasse a sociedade para dentro do abrigo, para conhecer, para fazer a doação, limitação. É claro que, como você disse, tem essa parte aí da sociedade não estar preparada e abandonar. Mas, de qualquer forma, a sociedade ainda está abandonando. E muitas vezes você não consegue um lar temporário. E o bichinho, é bom a gente falar também agora, nós vamos falar do bicho que ele é comunitário, né? Aquele animal que vive, que a comunidade cuida no local. Só que a gente tem, né, os comunitários, mas também tem o contrassenso dos comunitários, que são os atropelamentos, né? Eles ficarem expostos à rua, às vezes gente que chuta, que maltrata, às vezes um animal que escapa e acaba pegando, né? Que eu tenho isso. Acontece. Ele é exposto a inúmeros perigos. Sim, se a forma fosse assim, um abrigo desse jeito, até que daria para se trabalhar,
numa educação, né, Se nós junto. tivéssemos um abrigo emergencial com regras claras, assim, olha, esse animal precisa ficar aqui no máximo 90 dias. Sim, Depois ele se recuperando, ele precisa encontrar um lar, ele não pode morar sim, aqui. O abrigo não pode ser a casa dele. O sim. abrigo precisa ser uma hospedagem temporária, ele foi resgatado, ele vai ficar ali, vai ser encaminhado para uma adoção. Aí sim, valeria muito a pena, porque tiraria do sufoco muita gente. Sim, Mas haveria agora, nesse começo ainda, que nós não temos preparo para evitar essas coisas, haveria uma superlotação. As pessoas tentariam se livrar dos animais superlotando os abrigos, isso. o que não seria bom para o animal, porque nós já tivemos uma chácara com 40 animais. E as pessoas jogavam animais por cima do alambrado. E os de dentro estraçalhavam esses. Sim, O seu Oscar, coitado, chegava lá no outro dia, era uma tragédia que ele via. é. Então, assim, era muito sofrido para ele. Muito Na sofrido. verdade, teria que ter Então, um trabalho conjunto, né? Um abrigo de recuperação, a educação da transitório. população, se as escolas pudessem fazer uma conscientização com as crianças, que as crianças levassem para os pais, que nós já fizemos alguns eventos na ONG, que nós pedimos para as crianças fazerem redação de como é a vida do seu animalzinho em casa, sabe? Sim, Como é tratado o seu bichinho, o seu cachorrinho, o seu gato. E as crianças que já eram alfabetizadas, elas faziam redações e a gente fazia concurso. Teve um sim, concurso da melhor redação. E isso causou um rebuliço, porque as crianças iam lá ver o cachorrinho e falavam que meu pai deixa meu cachorro com carrapato. Aí o pai já ficava com vergonha, já ia lá e cuidava do bicho. Foi uma revolução na época, foi muito bom. E eu acho que isso deveria existir sempre. sim, uma parceria, né, com a Secretaria de Porque Educação, a criança fazer. de hoje é o dono. A criança de hoje é o dono do cachorro de amanhã, do gato de amanhã. Então, se a criança crescer consciente, ela vai ser um dono consciente. Sim, então é importante. Hoje você ensina a criança a não jogar lixo na rua, mas você não ensina ela que o animal é um ser vivo que tem sentimentos. É, Ela não pode chutar ele. Os pais hoje não ensinam isso para os filhos. Aí crescem esses filhos aí, que corta a pata de bicho, faz maldade para os bichinhos, né? é. É muito complicado, né? Porque a gente educa É pelo muito exemplo, complicado. né? É claro que nem sempre toda regra tem uma exceção, mas o É filho, ele multiplica aquilo que você ensina. Então, fica aí uma verdade. dica, né, para os pais, para estarem levando as crianças, conscientizando, mostrando uma educação que eu acho que vale a pena realmente a ONG entrar nas escolas, né, começar a abrir esse espaço. Uma grande dica aí, né, para o poder público estar abrindo. Eu já fiz uma vez, eu descobri quando Paulínia tinha 64 escolas, eu fui uma por uma com uma carta para a sua diretora de cada escola, pedindo que na Semana do Meio Ambiente fosse falado também do animal domesticado, que se falasse das árvores, do meio ambiente, dos animais silvestres, mas que também se falasse a respeito dos animais que estão dentro das nossas casas. Mas eu não tive abertura na época, eu tive abertura só nas escolas particulares, que foi no Colégio Adventista, fizemos um trabalho maravilhoso, excelente lá no Ângulo e no Adventista, nós tivemos abertura, e na escola pública a gente não teve. Mas eu acho que agora, com a evolução das coisas, está mais fácil, né? Para a gente estar aí trabalhando. Eu Porque, como espero. eu disse, Porque né, se a criou uma assim, a causa animal, graças a Deus, ela tem ecoado, né? As pessoas têm ficado mais Sim, atentas, melhorou muito, muito. Né? Ainda. melhorou E muito. quais os principais bairros aqui de foco de depósito, de desova de animais? Vocês têm levantado? Olha, eu creio que todos os limites, porque Paulínia já encostou em todos os lugares, não é? Sim, Paulínia encostou em Sumaré. Então, aqui em Sumaré, me parece que não tem política pública também para a causa animal. Então, existe muita migração. Então,
existe muita migração da periferia daqui com a periferia de lá, né? Assim, tudo muito desvalido, desprovido de recursos. Então, perto de Sumaré, aqui no Bom Retiro, tem muita desova de animais. O Parque da Represa, muita desova de animais. O Marieta Dian, que é lá pro lado do Recanto das Águas, Americana, Cosmópolis. Marieta Dian. E Betel. Betel também tem muita desova. E acho que é os que a gente mais ouve reclamação. É o Bom Retiro, Marieta Dian, assim, animais em péssimas condições de nutrição, tudo. Mas em quase todos os bairros existe o abandono. O abandono, o dono da casa que joga o bicho na rua. Sim. Em todos os bairros existe isso ainda. Em Paulínia, uma cidade que é referência nacional, que tem um PIB, né? Um PIB muito grande em relação aos outros, né? Aos outros municípios, e ainda tem muita gente que precisa entender muita coisa. Não, sabe, não abandonar. Se você não gosta, não pega. Se você pega, você cuida. Sim. Né? E ainda tem. Ainda nós recebemos muitos pedidos de ajuda para bairros até aqui no centro, que pessoas ainda não sabem cuidar dos animais. E como que as pessoas podem ajudar a ONG? Nós temos uma conta corrente. Eu não sei como que a gente poderia fazer para... Porque falando assim não vai gravar, mas eu posso falar. A gente tem uma conta corrente, nós aceitamos ração. Você fala da conta corrente, a hora que eu publicar, eu coloco no texto a publicação e deixo a conta disponibilizada. Ótimo. Nós temos uma conta corrente, no qual esse recurso ele vai ser destinado ao abatimento das contas nas clínicas. Nós temos uma prestação de contas, nós temos uma contabilidade, nada passa desapercebido, principalmente aquilo que cai na conta. Sim. Porque o que cai na conta tem um extrato bancário. Tem um extrato bancário, eu tenho todas as notas fiscais que eu pago nas clínicas e nas lojas de ração, eu guardo todos os canhotinhos, a gente presta contas em grupo de WhatsApp da nossa ONG e também para a nossa contadora. A gente tem uma contadora que recebe tudo. Eu nunca vou sozinha no banco, a nossa conta é conjunta, tem uma pessoa que assina comigo, então é transparente, não tem perigo, assim, não tem dúvida, né? E os meninos que trabalham comigo, todos os veterinários parceiros, já são de 15 anos. Então, eles sabem como a gente é, as lágrimas que a gente já derramou junto. Sim. E é isso. Aproveitando isso, fica aqui. E a maneira de ajudar é isso. Nós temos um brechó lindíssimo, maravilhoso. Sim. Na Cris, lá. Tem, lá na Cris Beraldo, gente. E eu sou assim mesmo, viu? Eu choro à toa. Não, mas isso não é chorar à toa, né? Isso é chorar porque a gente sente, tem a emoção aí desse cuidado. A gente tem o brechó, a conta, a gente aceita doações de ração na minha casa, lá no brechó mesmo. Então vamos lá, então, vamos lá. Gente, quem estiver aqui ouvindo essa live, ou depois que vai aí replicar a live na página de vocês, a ONG tem o brechó, que é da Cris Beraldo, que é próximo ao Paulinense Antigo Defesa Civil, atrás ali da Defesa Civil, tá? Aceita depósito em conta, é uma conta jurídica que faz prestação de contas, aceita doações de ração, casinhas, roupinhas, Isso, esqueci desse detalhe. Fraldas, tapetes higiênicos, porque a ONG trabalha também com os animais que são deficientes. A ONG aceita, inclusive, lar temporário, se você puder dar, porque a dó não salva, o que salva é a ação. Então, quem estiver ouvindo e puder ajudar, a ONG São Francisco de Assis trabalha muitos anos já nesse resgate. Nós temos mais uma ONG aqui no município. Então, vamos aí. O que você também pode ajudar a ONG? Denunciem os maus tratos, denunciem, não fiquem omissos. Se tiver, denunciem. Se ver desova,
tira foto, arruma a placa, que a ONG corre atrás de tudo isso, né? Então, ajudem a A ONG. principal, Sim, a principal questão é a prova. Se você souber de um maus tratos, tente conseguir a prova, porque nós conseguimos tirar animais das pessoas que maltratam sim. com as provas. O delegado viu a prova, ele nem pergunta o que aconteceu, ele autoriza que você resgate o animal. Sim, E aí a gente grita, pede um lar temporário e tira ele do agressor. sim, importante as pessoas olharem os animais de tração, que são os cavalos, né? As vaquinhas, os burrinhos, porque eu já socorri cavalo, É, a ONG já socorreu ah, cavalo, né? Há já várias acho que há dois vezes. meses eu tive que ir no socorro de um cavalo. Então vamos olhar, ficar bem atentos a isso. E eu vou aproveitar, Neuza, que aqui nós estamos na ONG, para você saber. Eu estou lançando hoje uma campanha via o blog lá, Ângela Duarte, pedindo assinaturas, um abaixo-assinado para a gente conseguir um SAMUV para a cidade. Já passou da Ah, hora da gente ter um SAMUV e a gente precisa da mobilização da cidade, né, da sociedade, para que a gente consiga isso. Então, vai ser lançado esse abaixo-assinado para a gente conseguir esse SAMUV. Por quê? É muito importante, porque às vezes o animal é atropelado e não tem, às vezes, a protetora, gente. É importante que vocês que estão aqui ouvindo a live saber que as protetoras, elas têm vida própria também. Elas trabalham, elas têm, todo mundo trabalha nos seus sim, seus empregos, né? empregos, as pessoas têm casa. Às vezes elas dão o que elas têm, que não tem carro para sair no momento e Isso. socorrer. Então, esse trabalho é um trabalho que é de todos nós, né? O trabalho é da sociedade. É. Tem o trabalho do poder público e da sociedade. Na causa animal, tem esse trabalho que a sociedade precisa se conscientizar muito mais. Né? Não arrume o bichinho se não pode. Ô, Neuza, fala pra gente Não, das castrações. Eu fiquei sabendo que abriu castração, que vai ser lá na frente, que as pessoas podem se cadastrar, vai ser através da Secretaria é. do Meio Ambiente, vai ser para pessoas carentes que têm uma baixa renda. Fala um pouquinho disso pra gente. Que bom, que bom que você está dando essa oportunidade, Ângela, para a gente informar a população sobre um direito que é dela. É Sim, um direito da população. Desde quando nós nascemos como entidade jurídica, nós lutamos por isso. Nós lutamos por isso. Nós estamos fazendo aquilo que era dever do município, mas nós sempre lutamos para que o município acordasse para essa situação. Em 2018, fizemos incansáveis reuniões na prefeitura, montando projetos, falando do assunto, falando. 2019 foi um ano um pouco conturbado, as coisas não andaram muito bem. Aí em 2020, no comecinho, já estava começando a decolar, veio essa pandemia. sim. Não teve jeito, né? Em plena pandemia, de tanto eu ouvir as histórias assim, ó, comigo é diferente, agora eu vou fazer, comigo é diferente, e não fazia, eu fiquei achando que todo mundo, né, ninguém ia fazer mesmo. E um dia, o secretário Leonardo chamou a gente lá na prefeitura e falou, olha, comigo é diferente. Eu falei, ai, de novo, essa história. E fiquei olhando com aquela cara de paisagem, assim, para ele, né? Sim. Aí, no meio da pandemia, naquela época que a gente não sabia nada, que a gente não podia sair na rua por causa de medo, que ninguém sabia direito como é que se cuidava, ele nos chama lá na prefeitura, poucas pessoas da ONG, assim, só para falar, para esfregar na nossa carinha que ele estava arrumando as coisas e que o castramóvel já estava acertado. Nós ficamos muito felizes. Falei para ele, Parabéns. se você pensa que você vai esfregar isso na minha cara, você está esfregando a melhor coisa do mundo na minha cara. Pode esfregar. E aí, agora tá aí, tá andando, Virou uma sabe? A gente realidade. espera. É uma realidade, é o começo de um sonho. A Vanessa, que é a veterinária que eu falei que eu tenho que me desculpar publicamente com ela, porque ela disse, ela chegou com o mesmo discurso de todo mundo,
sabe? E eu falei, ai, Vanessa, eu tenho que escutar isso de novo. E, e vim embora para casa daquele jeito, né, que você vem. E agora eu olho para ela, assim, ela e a Ariadne, lá da Sedema, falei, eu tenho que me retratar publicamente, Ai. porque a coisa aconteceu. E agora é assim, a gente vai ter módulos, né? Tem os módulos, o primeiro módulo é lá no João Aranha, que vai ser quarta e quinta agora, dia 12 e 13. Já cadastraram-se vários animais, pessoas que realmente necessitam, nós temos acompanhado. Hoje eu estive lá na CEDEMA até às 15 horas, Sim. ajudando lá com as fichas que a gente fez. Tá muito gostoso de pensar como vai ser. Provavelmente teremos problemas, teremos gente brigando, teremos pessoas excomungando o mundo, porque sempre tem, né? Mas a gente vai andar, a gente vai andar. Então vão ser, parece que 200 castrações já, quarta e quinta. Que Né? ótimo. Então, E vão ter outros módulos. Então vai ter esse no ginásio, depois vai ter no Bom Retiro, é castramóvel, vai de bairro em bairro. Serão 5.000 castrações, onde os animais serão castrados e microchipados. olha aí, gente. Olha que progresso. Sim, então, Olha que como eu sempre progresso. falo, a gente tem que parabenizar aquilo que é bom. Então, parabéns ao governo municipal, parabéns à Secretaria do Meio Ambiente por essa realização. Muitos podem dizer, não, mas estão fazendo obrigação. A gente tem que lembrar que essa obrigação sempre foi de muitos e até hoje não aconteceu. Então, parabéns aí, né, Verdade. por estar transformando essa realidade, né, colocando isso em prática. E olha, É, não deixem de fazer o cadastro, viu? População, você que tem o seu animalzinho sem exatamente. castrar, É um direito que a pessoa sim, e que tem. você não tem condições de fazer, que a sua renda se encaixe, vá lá, faça o cadastro. Secretaria do Meio Ambiente, a SEDEMA, ela está fazendo essa Isso, triagem, tá? Então vamos deixar aqui os nossos isso. parabéns. Eu estou olhando aqui, Neuza, que nós temos aí, acho que uns 3 minutos para terminar a nossa live. Deixa eu ver aqui, nós temos 3 minutos. Então, eu vou agradecer. Neuza, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo trabalho da ONG. A ONG, se não fosse a ONG, a gente estaria numa situação bem pior. Agradecer aqui todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, Odila, Cislene, a JD Laurindo, quem mais? A Rose Abreu, a Juliette, Beth, todo mundo, viu, Ai, gente? linda. Não vai dar tempo. A Juliette é a nossa advogada, viu? Ah, doutora, É a advogada que parabéns. manda os bandidos para Isso cadeia. mesmo. Denuncie, faça denúncia via online, denuncie, ligue, vá atrás. Neuza, vou deixar aí, você quer deixar um recadinho? Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de Imagina. mostrar o nosso trabalho, de falar das nossas dores um pouquinho, dividir com a comunidade, porque nós somos parte dessa comunidade, Sim, né? Eu falo assim, eu ocupo a presidência, mas eu sou uma voluntária como qualquer outra que vai para a luta, que vai para o barro, para a lama. Eu não quero saber de falar assim, ah, você é a presidente. Eu sou uma pessoa que quero tirar o sofrimento do bicho de qualquer jeito. Então, eu te agradeço muito a às ordens. oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, de dizer para a cidade de Paulínia que vocês não estão sozinhos quando um animal estiver em perigo, que nós estamos aqui para ajudar, para naquilo que a gente puder, a gente tirar o sofrimento dele. Então, você que é vizinho de alguém que tortura, não se cale. Você que presenciou uma tortura, não se cale, Isso mesmo. porque se você se calar, você está, é, como que chama quando a gente é cúmplice, né, de alguma coisa, você Conivente. está sendo cúmplice com aquilo de mais execrável que a humanidade tem, que é a maldade. Então, não se cale diante da maldade, denuncie. É isso E aí. obrigada, Ângela, por essa oportunidade muito rara, viu? Obrigada eu, e que a gente tenha muito assunto bom. Gente, tem só 30 segundos, então não se esqueçam, tá?
vocês serão os porta-vozes para a gente estar assinando aí o abaixo-assinado para o SAMUV. Vamos lá, vamos tentar essa conquista que vai ser valiosa no atendimento aí dos nossos animais e auxiliar a ONG. Muito obrigada pela participação, Deus abençoe a todos e vamos continuar cuidando de forma responsável dos bichinhos. Eles merecem. Boa noite, Vamos. fica com Deus. E se precisar e a gente puder ajudar, estamos aqui. Tchau.